Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com o Thiago Alves, CEO da Regos no Brasil, sobre o mercado de coworking no país. Thiago, eu brinco, ultimamente eu vejo coworking em tudo quanto é esquina. Parece a nova febre da paleteria mexicana. Onde você olha tem um coworking hoje. Está saturado esse mercado? Na verdade, não, Carlos. Vou te explicar por quê. Existem fortes estudos internacionais e nacionais que apontam que o futuro do trabalho ele envolve, de alguma forma, um pulmão flexível em todos os tipos de empresa, seja um pulmão flexível operado por um grande player, no nosso caso, ou mesmo operado pelo próprio prédio. Por exemplo, você tem um prédio com um espaço de coworking comunitário que atenda todos os ocupantes, ou mesmo operado pelo próprio cliente ali. Então, você é um prédio monousuário que tem uma empresa só, e a empresa tem uns espaços flexíveis ali para poder atender uma demanda flexível. Todos esses estudos apontam a pelo menos 30% do mercado ser flexível em 15 anos, em 10 anos. Hoje, para você ter uma ideia, a nossa melhor estimativa aponta 3% dos espaços flexíveis hoje em todo o mercado imobiliário de São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, entre 3% e 30% ainda tem um gap gigantesco. É lógico que a crise trouxe a oportunidade de quem tinha um espaço vago, né, talvez de transformar num coworking. A gente acaba posicionando geralmente assim, e não existem dados muito concretos sobre esse tema, até porque é difícil para a Associação Brasileira de Coworking de identificar todos os coworkings existentes, porque existe muito coworking que foi o coworking residencial. O cara tinha uma casa que ficou por algum motivo vaga, então ele fez uma reforma na casa e chamou aquilo de coworking. Então esse não é o coworking, digamos assim, um mercado direto ao qual os grandes players atuam, né? Qual que é o mercado? Qual que é o conceito de coworking? Os grandes players geralmente vão dar preferência para edifícios maiores, não pequenas casas, lajes mais eficientes, lajes, né, de um tamanho mínimo aí de 400 metros por andar ou 800 metros se for um andar só. Espaços onde possam ter uma área colaborativa muito maior que 200, 300, 400 metros quadrados. Então, por exemplo, hoje quando a gente monta uma unidade do Spaces, no mínimo de área colaborativa eu busco em torno de 500 metros quadrados. O que é essa área colaborativa? São espaços onde as pessoas vão interagir de maneira colaborativa, ou seja, sofás, pequenos espaços para reunião informal, uma copa, um mesão de trabalho, um espaço pet friendly, onde o pessoal entra lá com um animalzinho para poder trabalhar, né? Onde você vai ver o pessoal com fone de ouvido trabalhando, sala de reunião fora da caixinha. Então essas coisas assim são espaços flexíveis, que é diferente do escritório flexível, que é um escritório em si mesmo, né? Ele tem uma sala, paredes, ou vidro ou parede, mas é uma sala. Então esses espaços flexíveis é o que a gente considera como os principais players. Geralmente eles se posicionam numa área muito maior do que os pequenos coworkings. Agora, realmente a gente espera uma consolidação desse mercado. A gente acha que devido à crise imobiliária, teve muita pequena residência que foi transformada em coworking, e a tendência é, com a economia voltando a crescer e tendo demanda para um aluguel residencial, né, para aquilo ali, de que aquilo deixe de ser um espaço de coworking pequeno, volte a ser a locação natural do que foi feito o imóvel, e essa demanda tende a migrar para os grandes espaços de trabalho, né? Por quê? Porque é uma indústria que cresce. Igual eu comentei aqui no outro bloco, né, a indústria do coworking foi a terceira maior indústria que cresceu em número de locações no ano passado, tanto em metro quadrado quanto em volume de contrato. Então, com certeza, o mercado imobiliário corporativo já sentiu que o coworking veio para ficar. O residencial, existe uma certa dúvida até onde o coworking nesses imóveis residenciais ele vai sobreviver a longo prazo. Porque é difícil, por exemplo, como é que um cliente que está numa casa de 200 metros quadrados, ele precisa crescer da noite para o dia porque ele ganhou um contrato, precisa botar gente para onde ele vai crescer se a casa tem essa limitação. Então é isso que a gente acredita que não funciona muito no residencial, mas deve migrar aí para o corporativo com certeza. Você falou muito de espaço colaborativo e os coworkings hoje tem muito esse espaço de palestras, Sim. temas. Isso é uma demanda das pessoas que buscam o coworking? Sim, na verdade, o que acontece? A geração que está ocupando os espaços de trabalho hoje já não é a mesma geração de 10 anos atrás, né? Então, a gente já está lidando aí com os millennials no dia a dia do trabalho, né? Aquilo que era 5 anos atrás, os millennials vão chegar, já estão aí. E essa é uma geração que já compartilha o carro, já compartilha o hotel, já compartilha a casa, e compartilhar o espaço de trabalho para ele é super natural. E ele quer ver algo a mais, ele quer um valor agregado no espaço de trabalho. Ele não quer simplesmente sentar numa mesa e trabalhar e ir embora quando der 6 da tarde. Ao contrário, ele não tem problema em ficar até mais tarde,
se ele tiver alguma coisa interessante no ambiente de trabalho. Então, existe sim muita demanda por conhecimento. A gente tenta, pelo menos uma vez por mês, fazer um evento em cada unidade nossa, seja um palestrante convidado, seja um business club, por exemplo, onde os clientes se apresentam, se conhecem, possam compartilhar a experiência, até mesmo vender a sua própria empresa, seja um café da manhã de networking, seja um happy hour, ou seja mesmo fazer a palestra enquanto está todo mundo trabalhando, que isso é uma coisa que nos moldes tradicionais ninguém pensaria, né? Pô, peraí, eu estou trabalhando e tem uma palestra no mesmo ambiente que eu estou, mas nos espaços de coworking isso funciona numa fluidez tão bacana que acaba complementando o espaço. Então a pessoa que está trabalhando e ela está prestando atenção ali no que está acontecendo da mesma forma. Mas vocês pensam nisso, então Sim. isso faz parte do modelo de negócio. Faz parte. O coworking, hoje, tem vários outros coworkings que são voltados para determinadas empresas. Vou dar um exemplo. Existe coworking voltado para empresas de impacto social. Sim. Aí ali só existem empresas de impacto social. Ou coworkings voltados para empresas de tecnologia. Vocês pensam em criar formatos como esses? Porque o formato de vocês é para todo mundo, é geral. Vocês pensam nisso ou não? Sim, a gente chama de coworking temático. Existe sim uma avenida de oportunidades em coworking temático. Então, por exemplo, um espaço de trabalho no centro de São Paulo, próximo do fórum, para advogados. Com certeza, né? Então, ou na Oscar Freire, alguma coisa ligada a design e moda, com certeza. Então, isso é uma demanda. Hoje, o nosso espaço de trabalho, eles ainda são feitos para atender todo mundo, independente do tipo de empresa. A gente não criou um nicho. Porém, a gente tem outras marcas do grupo lá fora que são focadas em atender nichos específicos, e a nossa ideia é começar a fazer começar a trazer algumas dessas marcas para o Brasil quando a gente identificar uma oportunidade muito específica. O que tem acontecido muito hoje são grandes empresas nos procurando para que a gente complemente com o nosso know-how e com o nosso expertise como eles podem fazer um espaço de trabalho deles focado no nicho deles. Você buscando uma consultoria de consultoria. vocês. Então uma empresa busca a gente e fala, olha, eu sou uma grande empresa de tecnologia e eu quero montar um espaço aqui inovador para tecnologia. Dentro do espaço deles. Dentro do espaço deles. Como é que eu faço para fazer isso aqui? Porque meu forte não é coworking, meu forte não é lidar com a gestão. Eu sei o que é tecnologia, mas fazer gestão de espaço para startup eu não sei como fazer. Então eles buscam a gente presta essa consultoria. E vocês estão fazendo isso? A gente faz essa consultoria para eles. Eu não faço, por exemplo, eu não coloco uma unidade da Regos dentro de um espaço privativo de um cliente, porque não é o nosso modelo de negócio hoje. Eu tenho outras marcas para fazer isso, mas não como Regos e Spaces. Mas a gente é muito buscado para consultoria, então a gente trabalha em vários contratos com essas empresas. O Spaces vocês lançaram primeiro faz quanto tempo? Fazem 8 meses agora. Faz 8 meses, a primeira unidade. Primeira unidade na Vila Madalena. Lançaram a segunda faz... Segunda foi em dezembro, na Vila Olímpia. A gente está com 2 em construção. Aonde que são? Uma no Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo, na parte de cima do teatro. E outra aqui em São Paulo, no Spaces na Berrini, né? No meiozinho da Berrini, ali um prédio que está em construção sob demanda para a gente. E caiu no gosto das pessoas? Olha, eu vou te falar que... Por que vocês estão construindo mais unidades? A gente teve surpresas muito boas com o Spaces aqui. A gente fez todo um trabalho de lançamento da marca no Brasil, que foi bem bacana. Sempre houve a preocupação de que o pessoal entenda que é uma marca mais colaborativa do que a Regos. A Regos é mais corporativa. A unidade Regos é buscada mais por clientes corporativos. Space mais para os jovens. Mais para os jovens e para empresas um pouco mais colares. Menores, então, por exemplo, nós aqui estaríamos fora digamos, do padrão que se veste no Spaces, porque o pessoal lá vai estar de jeans, de polo, né? E é startup, mas olha que bacana, eu tenho bancos que locam espaço no Spaces. Mas a área do banco que está lá é uma área fora da caixinha dentro do banco, é uma área de marketing, é uma área de design, mas ele loca espaço no Spaces. Se você pensar bem no conceito bancário, o fit é muito mais com a Regos. A gente teve igual comentei, a gente teve boas surpresas com o Spaces, caiu no nome do pessoal. A gente tem uma média, para você ter uma ideia, de visitas diárias, em torno de 10 pessoas vão no Spaces de maneira proativa para conhecer por dia. Por dia. Então tem 10 pessoas que nunca entraram em contato conosco, que vão até o Spaces só para conhecer a marca, para ver o que é. Olha para ver se vão trabalhar ali. E muita curiosidade, isso é bacana. A gente foi listado em boa parte da mídia especializada agora no final do ano, inclusive uma reportagem bacana que listou a Spaces como uma das principais empresas que chegou fazendo barulho ano passado no Brasil, entre várias outras empresas, tanto que isso incentivou a gente a acelerar bastante o crescimento da marca no Brasil, né? Então, são 4 unidades até junho, contando essas 2 que estão em construção agora. Minha ideia é fechar esse ano com pelo menos 6, talvez 7 unidades do Spaces. Em outros estados?
Por enquanto, São Paulo e Rio ainda, mas a gente está mapeando BH, Brasília e Curitiba para o Spaces também. Essa alocação que vocês fazem, por quantos anos? Em média, nossos contratos de locação são de 10 a 15 anos. Tá? É uma locação realmente atípica. Por quê? Porque a gente quer dar para o proprietário a segurança de que ele está lidando com uma empresa que vai locar ali, que vai realmente agregar valor no prédio dele. Não é que é uma empresa que está locando por 5 anos e daqui a 5 anos ela pode falar, quer saber, não deu certo para mim, estou saindo do prédio. Não, então a gente faz contratos de longo prazo e que para o proprietário é muito bom, porque o mercado imobiliário como um todo, ele trabalha muito com securitização. Então, ou seja, ele pega o contrato assinado com o cliente, vai lá num banco e desconta esses recebíveis. Então, um contrato de longo prazo, para ele, é super bom para fazer esse desconto de recebíveis. Então, geralmente, 10 a 15 anos é o prazo que a gente assina. E vocês pensam em trazer novas marcas para o Brasil? Você até falou marcas de coworking, mas outras marcas? Sim, nós temos... o grupo como um todo tem várias marcas, mas meu plano para o Brasil esse ano é trazer pelo menos 2 marcas a mais. Uma é a Open Office, que é uma marca de escritórios flexíveis e coworking focadas em edifícios, digamos assim, não tão grandes, edifícios não tão centrais. Então, por exemplo, você pega, sei lá, a Rio Branco no Rio de Janeiro, não estaria na Rio Branco, mas estaria na segunda paralela, na terceira paralela. Seria uma marca low cost? Ela é low cost porque o aluguel nesses prédios geralmente é mais barato. Qual que é a média do aluguel? Em cada... Se eu chegar lá na Regus e numa Open Office, qual é geralmente o preço por metro quadrado que eu pagaria? Exemplo, eu vou falar o que eu pago, o que é mais fácil. Então, por exemplo, em média hoje, numa região igual a Berrini gira de 80 a 100 reais o metro. Enquanto na terceira paralela da Berrini, a gente está falando de 50 a 60 reais o metro. Então, isso vai ser basicamente a minha diferença de preço também. E para o cliente que quer trabalhar ele vai sentir muito ligado a essa diferença de aluguel, porque o meu principal custo é o aluguel. Né? Então, eu subloco os espaços, então eu tenho esse meu principal custo. O cliente acaba sentindo essa mesma proporção. Então, a Open Office tem esse perfil. E, em contrapartida, eu vou trazer uma outra marca que é a Signature, que é uma marca mais focada em escritórios high-end, alta performance, alto padrão, para localizações super exclusivas, para aquele cliente que realmente está buscando um escritório do futuro, com toda a tecnologia disponível, etc. Esse, por exemplo, seria nas melhores localizações, nos melhores prédios, etc. Inclusive, eu já tenho algumas unidades da Regus que possivelmente a gente vai dar um upgrade para Signature. Você vai fazer um retrofit e mudar a marca. Exatamente. E aí outras marcas, a nossa ideia também é trazer para o Brasil esse ano uma marca que a gente adquiriu recentemente, ela foi comprada no final do ano passado pelo grupo lá fora, uma marca sueca que chama Número 18, que é basicamente um espaço colaborativo, mas super chique, super bacana, como se lembrasse um clube inglês, assim, com obras de arte, com coisas totalmente diferenciadas. Você é voltado para que público? Esse pode ser um temático que a gente estava falando. Então, esse pode ser um espaço, por exemplo, numa Oscar Freire, totalmente temático para empresas daquela região ali. E o que é legal da Número 18 é porque, por um negócio ser tão chique e exclusivo, você acaba criando uma demanda de espaço colaborativo diferente, né? Muitas vezes as pessoas têm um pouco, digamos, de preconceito com coworking hoje. Em geral, assim, não, mas algumas têm. Então, por exemplo, se eu tiver num coworking, talvez eu não passe uma imagem tão profissional como se eu estivesse numa sala própria. Isso existe no mercado, é um conceito que a gente tenta, um paradigma que a gente tenta quebrar. A Número 18 meio que tira isso da jogada, porque é um ambiente tão diferente que, na verdade, acaba enaltecendo a qualidade ali da empresa estar naquele espaço ali. Então, essas são as 3 principais marcas que a gente deve estar trabalhando esse ano. Até o fim do ano, 3 marcas novas. Tá ok, muito Depende muito de construção, tempo de entrega de prédios, ou mesmo se, por exemplo, uma empresa está saindo, o tempo que ela sai, mas provavelmente esse ano, pelo menos, a Signature Open Office é a Número 18, um plus se a gente conseguir até dezembro. Se não, vem em 2019. Com certeza. Tá ok, muito obrigado, Thiago. E no próximo bloco, conversaremos sobre a cultura de startups no mercado de trabalho.